Você já pensou o que é que acontece além das sessões? Bem, estamos aqui em mais um episódio do Além das Sessões, que é um programa dedicado a vocês que estão aí do outro lado, levando conhecimento, informação de uma forma totalmente significativa. Estou aqui hoje com duas excelentes convidadas. A primeira é a doutora Luana, que é nutricionista. Gente. Boa tarde. Luana, ela é nutricionista clínica e esportiva, especialista em emagrecimento e hipertrofia. Ela tem cursos em comportamento alimentar, nutrição na estética e alimentação e saúde da mulher. Seja muito bem-vinda, Luana. Estou muito feliz em te ter aqui comigo. Também, Deissa, muito feliz, ainda mais para a gente estar comentando sobre um tema que a gente conversa bastante, está trazendo aqui para todos, né? Sim, sim. Para quem ainda não sabe, Luana, ela é minha nutricionista. Importante ressaltar isso aqui, porque a gente já se conhece há muito tempo e eu conheço muito o trabalho de Luana e eu indico sempre, eu estou sempre trazendo essa referência de profissional da nutrição, porque eu sei a importância de cuidar tanto do lado psicológico quanto do lado alimentar, né, de educar a pessoa, né, o paciente, ali nesse processo que é tão desafiador, né? Deixa eu lançar logo uma pergunta, Luana. Pode lançar, bora lá. Qual é a importância do cuidado da alimentação para o nosso bem-estar emocional? Pronto, a alimentação é essencial, né? Porque a gente vai se sentir bem com o nosso corpo e quando a gente se alimenta mal, o nosso corpo começa a sentir inflamações e com isso a gente começa a se sentir muito mal. Como a serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade, fica baixo, né? Sim, sim, perfeito, né? A importância até mesmo do autoconhecimento no meio disso tudo, né? Saber a importância de que cada alimento tem no nosso organismo e como ele vai funcionar mediante a nossa qualidade de vida, e né? Quando a gente não se alimenta bem, a gente também tem um problema com o nosso intestino. A gente começa a ficar com problemas no intestino. E sabemos que é no nosso intestino que a gente produz grande parte do hormônio do bem-estar e da felicidade. E sem esses hormônios, como é que a gente vai ficar bem? Né? Sim, sim. É o que a gente costuma dizer, né? Que a gente tem um segundo cérebro do nosso corpo que está justamente no nosso estômago. Sim. Né? É ali que tem parte dos nossos neurônios e isso faz com que o nosso corpo ele tenha reações e respostas relacionadas ao nosso bem-estar emocional. Né? Exatamente. Tanto que se você ficar mais de uma semana sem ir no banheiro, você começa a ficar com perdas de memória, para você ter noção. Porque é no nosso intestino que a gente produz o hormônio também da memória. Então, a gente tem que pensar que o intestino ele é o segundo cérebro. E quando a gente não cuida do intestino, a gente não está cuidando da alimentação. E uma coisa vai pegando com a outra, né? Sim, sim, verdade. Você trouxe aí essa questão, né? De a prisão de ventre, né? Que tem a perda aí de memória. Exatamente. Me veio também em mente a irritabilidade, o estresse. Sim, serotonina. Você não vai estar produzindo serotonina. Vai ficar enfesado. Exatamente, exatamente. E temos aqui hoje também a psicóloga Raíza Nascimento. Raíza, ela é psicóloga clínica, ela é pós-graduada em psicologia jurídica e mediação de conflitos, servidora pública estadual, estudiosa sobre os hábitos saudáveis e qualidade de vida, uma inspiração para mim. Oi. Seja bem-vinda, Raia. Muito obrigada, Dessa. Eu estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte desse projeto, né? De estar junto a você nessa trajetória. E sim, eu muito mais. Até porque Raíza já é minha amiga, a gente já convive juntos há algum tempo, então a gente tem aqui um laço. Eu tenho, né, um laço afetivo com essas duas figuras. Longos anos, né, De Deissa? longos anos, exatamente. E aí eu também vou te iniciar logo com a pergunta, tá? Em sua experiência profissional, qual a importância do autocuidado para o nosso bem-estar? O autocuidado ele é essencial para o bem-estar, juntamente com a alimentação, né, como ela colocou, porque quando você deixa de cuidar de si, não tem como você estar bem. Ai, de novo. Na hora trava, não é? Porque a gente fica pensando demais. É porque a gente não pode... Esquece essa câmera, Raíza. Exato. Relaxa. Se você ficar pensando demais... Aí você já tá solta, viu, Andressa? Eu tô parabéns. Eu vou pra lá, falo assim... Você está solta igual um passarinho, ó. Cantando. Bora. Perfeito, Deissa. Vamos lá. Qual a pergunta? A pergunta. Isso, A importância como alimentação do autocuidado. do autocuidado.
Como é? Do autocuidado. Em sua experiência, qual a importância do autocuidado para a nossa saúde emocional? Tá, autocuidado e saúde emocional. E vamos iniciar com uma pergunta. Me conte, Raíza, na sua experiência profissional, qual a importância do autocuidado para o nosso bem-estar emocional? Não há como falar em bem-estar emocional sem falar em autocuidado. Você precisa olhar para si para conseguir estar bem. Quando você deixa de cuidar de si, de olhar para as suas questões, olhar para o seu emocional, cuidar da sua alimentação, de uma atividade física, de ter uma noite de sono de qualidade, ou de investir em lazer, qualquer coisa que te proporcione bem-estar, automaticamente você não terá saúde emocional. Sim, eu gosto sempre de trazer, né, a definição aí do autocuidado, porque muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender. Andressa, o que é esse tal autocuidado? Autocuidado é tudo aquilo que remete ao cuidado conosco. É quando a gente se prioriza, quando a gente se alimenta bem, quando a gente pratica atividade física, vai aos médicos. Salão, vai se cuidar. Exatamente, cuida da beleza. Nova. Né? Tem momentos de lazer, sim, né? Com certeza. Então, é tudo aquilo que remete o prazer e o bem-estar para você. Então, é importante a gente trazer essa definição, porque hoje eu vou pegar pesado bastante. E nesse assim, tema. Lembrando também, puxando a sua pergunta, o autocuidado reflete muito também com o nosso corpo. Quando a gente se descuida da alimentação, a gente começa a ficar com aquela gordurinha ali, já começa a incomodar. E aí a gente começa a parar de se cuidar, né? E aí a gente esquece do autocuidado. Sim. E a estética também traz muito esse lado, né? Quando você tá bem com o seu corpo, você começa a cuidar do cabelo, você começa a querer ficar mais arrumada e uma coisa vai puxando a outra. É importante também destacar que não é para ser um processo enrijecido, né? De autocuidado. Colocar em mente que eu tenho que ter esse processo de autocuidado como algo rígido, de estar preocupada demais com isso, de estar pensando nisso o tempo inteiro. Tudo com equilíbrio, né? Flexibilizar o momento que for possível fazer, colocar isso como prioridade, mas não como sendo algo extremamente necessário que eu não posso deixar de fazer e acabar se autocobrando demais por isso. Até porque isso gera um sofrimento e um adoecimento psíquico tão grande, principalmente nas pessoas que se cobram muito, né? Querem atingir um lugar da perfeição, o lugar, né, do eu perfeito, que é, né, natural, né? A gente vive em um mundo hoje, um mundo moderno, onde a gente tem se comparado muito. Muito com rede social, bastante. E aí a gente já puxa esse link, Lua, para a própria rede social. Exato. Chega muita gente no consultório, inclusive, já com aquela foto ali no celular, falando assim, eu quero esse corpo. Mas ela não sabe o que é que essa pessoa fez para ter esse corpo. Se foi uma lipo, se tá tomando um Ozempic ali escondido, dizendo que perdeu não sei quantos quilos com alimentação apenas. Então, assim, a gente tem que investigar direito e não se autocobrar, trazendo a imagem do outro, né? E é o que eu sempre converso isso no consultório. E aí... Cortou. Dá para continuar? Já foi, né? Tá, pronto. Pegando o gancho do que ela trouxe, a gente traz uma distorção cognitiva, né? Que são as comparações injustas. E que tem acontecido de maneira muito intensa nas redes sociais. Que é o fato de eu estar me desqualificando, me comparando com o outro. Sim. E, ao mesmo tempo, eu supervalorizo as características do outro e supervalorizo os meus defeitos. Estou sempre ali na comparação, querendo ser o que o outro é, querendo ter o que o outro tem, sem entender que cada um tem a sua trajetória, cada um tem os seus processos, e que cada experiência é uma, cada indivíduo é um. Então, não tem como eu pegar a foto de alguém e dizer, olha, eu quero um corpo assim. Exato. Porque seu corpo não vai ser assim, seu corpo é diferente. Mesmo que você atinja esse objetivo de emagrecimento, né? E também a gente tem vários tipos de corpo, né? Ectomorfo, mesomorfo. Eu lhe digo, eu mesmo sou mais mesomorfo, sou mais troncuda. Peraí, defina isso aí, mesomorfo. E ectomorfo. O ectomorfo é quando você tem aquele estilo de corpo mais magrinho, né? Você nunca é aquela pessoa que é troncuda, como eu sou, né? Eu sou mais troncudinha. Então, assim, eu nunca vou ser aquele estilo de corpo bem magrinho. Então, eu não posso chegar e falar assim, eu quero ser magra, eu quero ser cinturinha de 60 centímetros, porque eu já tenho um estilo do meu corpo, já tenho um formato, né? A gente pode melhorar com a alimentação? Pode, mas o formato do seu corpo a gente não tem como melhorar. Sim. E aí, quando a pessoa vê que ela não melhorou esse formato, já fez de tudo, fez 1000 dietas restritas, aí começa a vir, psicologicamente, a sensação, e agora?
Aí vem as compulsões juntos com isso, né? Sim. E aí você, Andressa, que eu venho conversar com você. E nesse momento, como é que você vai conversar com o seu paciente? O que é que você vai falar com ele sobre esse assunto? Sim, é muito sobre aceitar aquilo que a gente não tem como mudar. Tá? A gente não escolhe o corpo que a gente vem ao mundo, a gente não escolhe que família, que país, como vai ser, a gente não escolhe nada disso. Então, a partir ali dessa demanda, a gente vai trabalhando uma aceitação. A gente vai aceitando o que não pode mudar e o que pode a gente vai ajustando, né? Com um processo realmente bem acompanhado, é nutricionista, é personal, é especialista da área e isso vai ajudando o paciente a desenvolver a sua própria autoestima, né? De se sentir bem consigo mesmo. Porque a ideia é entender que todos nós temos as nossas demandas, né? E aí vem essa questão, né, hoje, rede social, influenciadores, dieta do ovo. Essa dieta do ovo é que é a mais falada. Né? Dieta de não sei o quê, não sei o quê. E isso a gente sabe, obviamente, que muitos deles têm um acompanhamento. Sim. Ok, perfeito, mas não é para todo mundo. Não. Né? A mesma coisa que eu sempre trago, a questão do jejum intermitente. Perfeito. Funciona perfeitamente. Tem lá, né, relatórios científicos que falam sobre, mas não é para todo mundo. Pra mim mesmo não seria. E fome, não. Inclusive, tem relatórios também relatórios não, estudos, né, falando do jejum intermitente e compulsões alimentares. Porque pessoas que não sabem fazer jejum intermitente, então também não é adequado para si, causam uma compulsão alimentar. Sim, e gera sofrimento para quem tem a compulsão alimentar. Exatamente. Porque quem tem a compulsão alimentar não consegue atingir a quantidade de horas do jejum. E isso gera um estresse, um sofrimento significativo. Então, é muito desse lugar de entender as suas próprias necessidades e ser bem assistido por profissionais que entendam do assunto para ir moldando, para não ir desencadeando outros transtornos. Eu lhe dou o exemplo de mim. Eu hoje posso, às vezes, falando que eu estou fazendo jejum intermitente, mas eu sempre deixo ali escrito que, olha, não é para todo mundo, tá? Cabe a mim fazer, porque eu me sinto bem, eu consigo. Agora, você talvez pode ter uma compulsão, então você não pode fazer sozinho. Tem que ter um profissional ali qualificado do seu lado para lhe ajudar nesse momento. Sim, porque também tem as questões, né, fisiológicas. Fisiológicas, exatamente. É a questão mesmo da quantidade certa da proteína, quantidade certa de como quebrar o jejum, a adaptação do jejum. Porque, assim, início você vai sentir fome, sim. E quando a pessoa já tem um problema com a alimentação e sentindo essa fome, então aí pode prejudicar muito mais a compulsão alimentar dela. Sim, sim. Agora, um ponto que eu vejo muito positivo, não sei se Raíza já chegou a algum momento estudar sobre o jejum, né? Ou já fez em algum momento, que é o poder da autoconsciência corporal, de entender o que é fome, o que não é, qual é a necessidade do meu corpo, é o meu pensamento que está me levando, me induzindo a comer, ou é vontade mesmo de comer, né? Eu gosto muito disso porque isso desperta na gente um poder de autoconsciência, Sim. Tá? E isso é autoconhecimento, mas é sempre no lugar do acompanhamento mesmo. Sim, eu acho que é muito importante a gente parar de pensar só em objetivos. O que é que eu quero? Eu quero emagrecer, ou eu quero ganhar massa. Não é que você não deva ter um objetivo, mas tirar o foco do objetivo. Tá, eu não tenho como controlar o resultado, eu não tenho como controlar se realmente, de fato, eu vou emagrecer não sei quantos quilos ou ganhar não sei quantos quilos de massa magra. Mas o que é que eu posso controlar? É o meu processo aqui. É a minha alimentação, é a minha atividade física. E dentro disso, eu preciso viver esse processo de fato, entendendo que vai ter momentos de altos e de baixos. Vai ter momentos que serão mais difíceis, de recaída, mas nem por isso eu vou desistir do meu processo. Sim, sim. E agora, para vocês, duas psicólogas, eu vou fazer uma pergunta. Eu sempre trago isso para meu paciente, mas eu quero que vocês respondam para a gente colocar isso no nosso podcast. Quais são os tipos de fome? Como é que diferencia elas? Muita fome emocional aí, ó. Como é que a gente vai diferenciar a fome emocional da fome normal? É de a rotina mesmo, né? De entender o que é que você está sentindo, o que você está passando, como é que está a sua alimentação. Porque, muitas vezes, quem tem a fome emocional se negligencia muito, né? Esquece do que comeu, do que foi, do que viveu. Aí está vivendo muitas preocupações, muitos estresses. E aí vem lá a compulsão, né?
E tem a questão da hidratação também, Hidratação, perfeito, muito bom. Inclusive, eu vou trazer essa pauta aqui. É o que eu sempre também trago essa pauta no meu consultório. Quando a gente está em processo de desidratação, o seu corpo ele manda um sinal. E a gente acha que esse sinal é o quê? É fome. Mas não é fome se o corpo ele tá pedindo água. É que nem aquela antiga frase, tá com fome, bebe água. É exatamente por isso. A desidratação traz a sensação de fome. Então, água também é muito importante para esse quesito de... Grava isso, gente. A desidratação traz... Sensação de fome. Exatamente. E voltando para os tipos de fome também, o assunto, eu vou trazer mais 2 dicas que é muito importante. Quando você quer comer um tipo de alimento bem específico, geralmente esse tipo de fome é emocional. Mas quando você fala assim, eu tô com fome, agora eu quero almoçar, e o que eu lhe der aqui para você almoçar vai matar a sua fome, é uma fome de uma comida. Sim. Mas se você falar assim, não, Lu, agora eu quero uma lasanha, eu quero comer um estrogonofe. Se for muito, sabe, pensar demais, é uma fome mais pro lado emocional. Sim, isso é verdade, tá? Esses dias mesmo eu tô com fome, eu quero comer um acarajé. Será que era uma Não era, era cansaço misturado com então aí você vê preguiça. Que é uma fome emocional. E quando a gente sabe diferenciar os tipos de fome, você consegue... Sim. Eliminar essa sensação, né? E aí a terapia, ela entra justamente na ideia de você começar a identificar os seus padrões de pensamento, que aí te leva para esse comer emocional. Sim. Né? Que eu gosto sempre de trazer. É vontade? Vontade passa. Perfeito. Tá? Primeiro entenda as necessidades do seu corpo, porque vontade passa. A vontade, ela vem de quê? De um pensamento. Mas tem também, eu acho que uma questão cultural que é bem forte, né? Relacionada à comida. A gente aprende a celebrar com comida, a chorar com comida, a namorar com comida, a estar envolto. A maioria dos processos na nossa cultura está envolto por comida, né? Exatamente. E nem sempre é pouca comida, é muita comida. Sim. E muita comida ultraprocessada, quase sempre, né? Vou lhe dar um exemplo. Você que tem filha, aniversário da amiguinha da sua filha. Você vai acabar comendo ali. E às vezes a gente conversando com a mãe ali, ó, come 1, come 2, come 3. E não era uma fome, mas você tá comendo porque você tá no âmbito social e aí você tá comendo sem nem perceber. Sim. Que é uma forma de socializar também, que às vezes as pessoas que estão em dieta acabam se auto-sabotando justamente por causa desses processos de socialização, né? Às vezes deixa de sair porque tá em dieta e ele não quer comer, ou então acaba se isolando. Sim, perfeito. Sim. Agora sim, esse processo, né, dos eventos sociais, isso verdadeiramente gera muita tensão e muito estresse para muita gente. Né? Até porque não tem como dizer não na grande maioria. São comidas que têm uma carga afetiva, né? São comidas que têm um sabor. E aí fica, como é que eu vou dizer não? Como é que eu não vou pro casamento do meu Às vezes primo? Você é vista como a chata. A chata. Olha a chata ali, não come nada, tá de dieta. Aí esse sentimento já fica na sua mente, a chata, aí já começa a levar outros transtornos, né? Então, assim, reflete bastante isso. Você trouxe essa questão da chata, né? Toca muito no meu processo. Sim. Hoje eu me alimento muito bem e não é porque eu faço uma dieta específica, é porque eu fui aprendendo ao longo do tempo a me alimentar bem. Busquei informações, fui me informando sobre ultraprocessados, os efeitos e a partir daí decidi, tomei algumas decisões, né? Por exemplo, não tomar refrigerante, não comer embutidos de modo geral. E hoje eu não tenho nenhum sofrimento com isso, porque é um processo completamente natural. Eu não sinto nenhum desprazer ou desconforto por estar comendo saudável. E as pessoas, em sua maioria, não entendem isso. Acha que porque você está comendo aquilo, você está sofrendo, você está fazendo um sacrifício. Por exemplo, quando eu saio com os amigos e a gente está em um bar, eu não bebo e não tomo refrigerante. Ou seja, normalmente eu vou comer o que está ali, porque eu acho que a gente tem que ter a flexibilidade mesmo. Mas não vou beber e nem tomar refrigerante, né? E aí o pessoal fica, não quer beber nada não? Não quer não sei o quê? Só um pouquinho. É como se eles estivessem desconfortável, achando que eu estou desconfortável. Só que para mim é completamente natural. Sim. E é assim mesmo que acontece o processo, né? A gente não... Hoje até que tá um pouco mais flexível, né? Às vezes a gente vai pro evento, tem opção para quem consome saudável, para quem não. Mudou bastante hoje. Mudou bastante. Eu sinto que depois da pandemia as pessoas estão se cuidando mais.
Então, as indústrias estão começando a lançar alimentos mais saudáveis. Eu estou percebendo bastante isso. E eu estou percebendo que tem alimentos também que estão sendo mais eliminados, né? Antigamente, você via muitas crianças comendo miojo. Sim. Hoje eu tô vendo que tá bem menos. Bem menos mesmo. E aí a gente pode pensar também na questão de políticas públicas, né? Uma das que foi feita recentemente é a questão de colocar lá na embalagem que é alta em açúcar, alta em gordura saturada. E é uma ideia que eu achei perfeita, maravilhosa, porque você olha de cara ali e você percebe que aquele alimento possui algo que não vai fazer bem ao seu organismo. Sim. E melhor, alguns produtos que se diziam fit, que enganava ali. Que enganava a população, não tem como enganar mais. Não. Recentemente eu peguei um bolinho que se dizia fit, né? E o bolinho tava lá, 0 açúcar, 0 lactose, 0 não sei o quê. E tava lá, alto em gordura saturada. Trocou 6 por meia dúzia. E poucas pessoas sabem ler rótulo. Mas vendo isso, alto em gordura saturada, já chama atenção para você não consumir. Então, esse ponto que você falou foi muito bom. Sim. Muito bom mesmo. Sim. Pode falar. Não, que me veio aqui em mente, né? Você trouxe a questão de criança, né? Aí eu lembrei, né? Esse ano eu levei a Aira numa nutricionista infantil, justamente na ideia de fazer com que ela enxergue outros alimentos e outras possibilidades. E eu nunca imaginaria que dentro de uma consulta infantil era mais educação, né? Da criança aprender a identificar rótulo, aprender a olhar os alimentos, o que é bom, o que não é bom, do preparo, de ir para a cozinha, de fazer receitinhas. E de como isso foi transformador na vida de Aira. Né? Por quê? Criança hoje só compra tudo industrializado, né? E não é só ela, é todos os amiguinhos da escola. Exato. Né? Então, acabou que ela passou a preparar o próprio alimento e levar para a escola. E ela come satisfeitíssima. No entanto, os amiguinhos todos ali com seus lanches à volta, que criticam o lanche dela. Sim. Né? Fala, isso é ruim, isso não é legal. Natureba. E aí a Aira chega em casa e fala, mãe, como é que ele disse que isso aqui é ruim? Isso é uma delícia. Então, é muito sobre o experimentar, né? E aí eu entro em uma outra pauta, né? Que é a sobrecarga, a exaustão que nós adultos estamos vivendo, que a gente não tem tido tempo para preparos, né, de alimentos ideais para nosso bem-estar. E aí vem a preferência sempre do industrializado. Eu digo isso porque eu já fui essa pessoa. Sim. Tá? A vida é superativa, a rotina também, a criança tem que ir para a escola, eu tenho que trabalhar. Então, a gente acaba indo para a opção mais fácil, prática, né? Mais prática. E eu acredito que você também, dessa mudando seus hábitos, influencia a sua filha. Sim. Então, desde que você mudou seus hábitos, começou a mudar a sua geladeira, ajudou também a sua filha a observar, olha, minha mãe tá comendo aquilo, eu também quero provar. Será que é gostoso? Então, isso também modifica, porque a criança, ela absorve tudo que ela vê. Sim. Né? Então, acho que vendo você, ela acaba tendo o espelho de uma alimentação mais saudável. Sim. As pessoas têm um termo que é paladar infantil, né? Eu costumo dizer que não é paladar infantil, é paladar viciado. Você tem um paladar que é viciado em açúcar, um paladar que é viciado em sal, porque é uma criança que é bem alimentada, e eu digo, em relação à comida de verdade, não precisa ser nada caro, não. É comida de verdade mesmo, frutas, verduras. Ela não vai ter esse paladar voltado para o doce, para o açúcar, porque ela não foi viciada nisso. Então, o adulto que não se alimenta direito é porque o paladar dele está viciado. E ele, para sentir prazer na alimentação, precisa ter muito sal, precisa ter muito açúcar. Ele não aprendeu a identificar o sabor, de fato, do alimento. E agora eu te conto uma coisa. Sabe por que ele se sente muito viciado? Porque a indústria, ela coloca uma substância chamada glutamato de monossódio. Essa substância, ela muda a nossa papila degustativa. Quanto mais você consome essa substância, você vai mudando o seu paladar. E sempre optando por um alimento mais salgado e mais doce. E aí, sem perceber, você tá comendo chocolate ali, você, poxa, tá bom o doce dele, porque tem glutamato. E aí você, Andressa, que não tem esse paladar de glutamato, de consumir muito, vai achar demais doce para uma pessoa que não achou que não é doce nada. Sim. Então, isso é um marketing da indústria para você ficar sempre consumindo os alimentos industrializados, botar essa substância. Que é uma hiperestimulação do paladar, né? Exatamente. Minha gente.
Vamos repensar aí. Repensar, exatamente. Mas o que eu gosto de frisar, não é para ser nada radical e Sim. nem de uma hora para outra. Tem que ser aos poucos. Procura se informar, conhecer, entender. Tem informação disponível aí na internet, muita informação. E aos poucos vai tentando ir mudando uma coisa aqui, outra ali. Porque muitas vezes a gente fica nessa de eu tenho que mudar Sim. de vez. Às vezes até consegue por 2, 3, até 6 meses, mas não consegue levar a longo prazo. Sim. E o objetivo é ter uma vida saudável, Sim. ter um envelhecimento mais saudável, né? Até porque isso gera um estresse, uma ansiedade tão Altíssima. grande, que ao invés de ajudar, de contribuir com o processo, atrapalha. Porque aí vem o comer emocional, né? As compulsões, Restrições demais. as restrições, as mudanças Exatamente. abruptas, né? E isso vai trazer outros impactos, vai trazer outras consequências, ou até mesmo substituição, tá? Por exemplo, tem pessoas que, ao invés de comer doce, fuma cigarro. Substituir a Vai compulsão. substituindo a compulsão, né? Exatamente. Então, é preciso realmente entender que não é do dia para a noite, não é um processo que vai acontecer, é um processo que vai lento. fluindo com, primeiro, conhecimento, tá? Autorrespeito, entender os seus limites, entender o seu corpo, buscar ajuda de profissionais adequados, justamente porque todo processo, toda mudança de hábito requer um olhar mais específico, mais cuidadoso. E um passinho de cada vez. Eu gosto de trazer 1% todo dia. 1% todo Sim. dia. Tá? Porque de uma hora para outra não vai acontecer, não vai fluir. E isso não é só, né, com públicos leigos, com nós Sim. também. Até porque o fato da gente ter domínio e conhecimento, a gente já consegue mesclar, né? Já consegue nos respeitar mais. Mas é desafiador viver. Agora, se você fizer 70% e os 30% deixar para o final de semana, não tem problema nenhum. Você acaba não, vamos dizer assim, você acaba não engordando tanto se você levar sua refeição livre apenas para o final de semana. Saber se planejar nessa refeição livre. Então, assim, você tem que saber se ajustar com sua alimentação, cronograma total, para que isso não acabe virando compulsões, para que isso não acabe virando restrições demais na sua mente. Então, assim, organização é a chave do sucesso, é o que eu sempre falo. Sim. Sim. É porque realmente, né, se a gente se organiza bem, a gente já sabe, por exemplo, o que é que a gente vai lanchar. Exato. O que é que a gente vai comer à noite. E aí, se vier o pensamento, uma vontade, a vontadezinha, Sim. a vontade de comer um acarajé, né? Se você não planejar, você vai comer a Vou acarajé. comer acarajé. Porque ela é mais fácil que tem Sim. ali. Sim, sim. E aí eu vou lembrar, não, calma. Eu tô em casa lá, comer um aipim. Tem uma opção ali já cozido, seu aipim vai comer ali certinho. Tá tudo ok, a vontade passa e a fome também. E isso é o importante, né? Eu acho que a organização é a premissa Exato. do sucesso, de tudo. E lembrando que nenhum alimento é proibido. Então, assim, você pode comer acarajé tranquilamente, mas não precisa comer acarajé todos os dias. Sim. Que aí sim você vai ter danos. Mas se você comer um acarajé uma vez na semana, sem problemas algum. Lembrando disso, não existe nenhum alimento isoladamente que vai ser proibido no seu processo. Agora, só o cuidado com um acarajé hoje, aí amanhã já é uma pizza e no outro dia Exato. já é porque Olha não é o que mesmo livre. alimento. Não. Então, assim, observar como apenas 2 alimentações ali saindo como refeição livre que vai ser o correto. Não o dia livre, mas a refeição livre da semana. É o que eu sempre gosto de conversar com o paciente. 2 refeições livres está perfeito. É importante destacar também o quanto essa organização pode impedir, né? Evitar, na verdade, um desgaste emocional. Porque você não vai precisar estar ali o tempo inteiro pensando, não tem nada para fazer, não tem nada para comer e eu tô em uma lanchonete. Agora eu como o quê? Porque eu quero manter a dieta. Sim. Ou então eu fugi da dieta, comi algo que não devia porque eu não me organizei e a partir daí eu começo a me culpar e fico ali ruminando os pensamentos. E chutar o balde, né? Tem muitas pessoas que começam a se alimentar mal no final de semana e na segunda-feira falam assim, ó, vou largar. Não tô nem aí mais, já chutei tudo pra cima e desiste do processo. Acontece muito isso também, né? Sim, sim. Mas- E aí joga sempre a segunda, né? Segunda-feira eu Sim, recomeço. segunda-feira. Aí segunda-feira não deu certo. Aí na outra semana você recomeça. Mas a gente traz a importância da constância e de pensar que quase nada na vida é de resultado imediato. Tanto na alimentação quanto na terapia. Você não entra numa sessão. Normalmente tem alguns pacientes que chegam com alguma demanda muito gritante ali e acha que a gente vai resolver em segundos.
e ele vai sumir, não vai voltar nunca mais. Se dá alta, né? Só que não é assim. É de estar ali no processo para que, de fato, consiga lidar com aquela questão e não abandone quando parece que está resolvido, né? Porque pode ser que seja direcionado para outras questões e não dê tempo suficiente de você encontrar o que, de fato, gerou aquela crise, digamos. Sim, sim, e isso é importante, tá? Até porque a gente vive em um mundo totalmente imediatista. A gente quer resultados para ontem. Então, a terapia não vai ser para ontem. A dieta também não vai ser para ontem. Você pode sentir algumas melhoras, porque esse processo vai trazer um pouco mais de sensação de prazer, porque é o autocuidado, tá? Mas não vai necessariamente trazer os resultados que você gostaria de atingir ao subir na balança. Então, é a constância, né? É fazer um 1% todo dia, que em algum momento o resultado ele vai vir. Eu gosto sempre de trazer a ideia de que o resultado é consequência do processo. Sim. Foque no processo, tá? Porque o resultado ele vai vir. E, Dressa, eu sinto informar, mas inicialmente você terá mais desconforto do que bem-estar. Porque é mudança de hábito e mudança gera desconforto. Sim. Se você está se alimentando melhor, a sua mente foi acostumada com alimentação ruim, ela vai querer estar na zona de conforto, porque o nosso cérebro, ele trabalha economizando energia, ele não quer gastar energia. E quando você muda, você tem que repensar, você tem que agir diferente. Isso gera um gasto de energia que a gente tenta evitar. Então, no início, digamos aí, pelo menos até você de fato se adaptar, você vai se sentir desconfortável. E a grande sacada é você conseguir vencer esse período de desconforto para começar a sentir os benefícios de uma alimentação saudável, de uma atividade física, de uma terapia. Sim, sim. E um ponto, né? Tudo que nos desafia nos transforma. Então, não existe, né, o sucesso sem uma mera transformação, sem uma mera mudança. Sair da zona de conforto, por mais desagradável que seja, por mais desconfortável, intrigante, faça com que você enxergue a pior versão de si mesma, vai fluir. Em algum momento vai fluir. É ter a paciência. Sair desse lugar do imediatismo, né? Sair desse lugar do, eu tenho o quê? 2025 chegando aí, batendo na porta. Eu tenho que entrar 2025 com o corpo perfeito. É verão, corpo de verão, né? Não é assim que as coisas acontecem, tá? É preciso deixar isso bem claro, até porque isso só tem reforçado cada vez mais a indústria, né? Das cirurgias, né? Das abdominoplastia, plásticas em si, né? De corporais. E isso vai impactando na qualidade mental, porque muitas vezes a pessoa que se submete a um processo cirúrgico pode retomar, né? Retomar o processo, voltar a ter a gordurinha localizada, voltar a não se sentir bem consigo mesmo, porque é um processo interno. Nem sempre é de fora para dentro, é de dentro para fora. E vira uma bola de neve, né? Porque enquanto ser humano, a tendência é o envelhecimento. Ou seja, agora eu reparo os seios, amanhã eu reparo a bunda, depois eu reparo o nariz, e tô sempre tendo o que reparar. Exato. Porque enquanto ser humano, você vai envelhecer. Não é que há uma crítica ferrenha a alguns procedimentos estéticos. Se realmente te afeta, te faz mal, sim, faça, mude, né? Procure algo melhor. Mas, de modo geral, não entre nessa linha de ficar mudando com procedimentos estéticos, porque chega uma hora que despersonaliza. Mas isso justamente como lembrando da pauta que a gente conversou anteriormente, né? Por conta da rede social. As pessoas veem aquele corpo perfeito, feito a lipo, toda bonitinha, não conseguiu com a alimentação, já fez de tudo e acha que vai ter sucesso, porque queria um resultado imediato. E o resultado imediato vão achar que é a lipo, né? Uhum. Só que não mudou, como o Deissa falou, a mente. Sim. Eu acredito que se a gente não mudar a nossa forma de relacionamento com as redes sociais, enquanto sociedade, estamos prestes a colapsar. Se já não estamos colapsando, viu? Sim, sim. Então, né? Polêmico, com certeza. Não sabemos como é que vamos estar daqui a um tempo, resumindo. Mas, enquanto temos consciência desse processo, vamos focar nesse autocuidado, né? Vamos focar na melhora de nós mesmos. Sair da rede social, às vezes, significa dar uma atenção especial para mim. Ao invés de eu estar ali olhando, secando aquela pessoa que tem um corpo X, Y, Z, foque no seu corpo, foque no seu autocuidado. E, às vezes, a gente cria uma armadilha, né?
só segue as pessoas que têm o corpo considerado perfeito, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. E aí, quando você abre sua rede social, tá, fulano viajou, ciclano comprou o carro, fulaninha tá com o abdômen malha chapado. todo dia. Malhando todos os dias. E você começa a perceber que... E aí vem a comparação injusta, né? Ai, meu Deus, a vida dela é perfeita. E é um recorte também. Lembrar que é um recorte que está sendo colocado ali. A vida de ciclano é perfeita. Fulano comprou o carro, não sei quem viajou. E eu? Trabalhando todos os dias. Não consigo treinar todos os dias. Cansada. Várias gorduras localizadas, celulite, estria. Frase. Aí vem a frustração. E aquela frase, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Você não sabe o que tá acontecendo ali no meio. Tá postando o que quer postar. Mas o que aconteceu ali pra ela chegar e ter comprado aquele carro? Tem várias pautas ali no meio. E o tigrinho. Né? E o tigrinho, exatamente. O tigrinho rolando. Tem várias pautas ali no meio. Então, assim, não tem como a gente julgar, falar assim, essa pessoa aqui, ela tá querendo... Deixa eu ver como eu falo pra você. Ela tem um corpo perfeito, mas você não sabe o que ela fez atrás daquela pauta ali, daquela barriga seca. Aí ela comprou o carro, não sabe como é que ela comprou. Eu tô trabalhando, não consigo. Então, tem várias pautas. Tá sempre se medindo, né? Na régua do outro. E por isso é importante a gente tentar se cercar de pessoas reais. Pessoas reais, de fato, que estão ali no dia a dia, na labuta, que têm corpos reais, vidas reais. Tenta se cercar dessas pessoas e eliminar esse comportamento de seguir as pessoas que têm a vida considerada padrão. Porque é uma armadilha. Sim. E vindo para a pauta da psicologia, e aí vem o quê? Ansiedade, depressão, baixa autoestima, trazendo todos esses sentimentos, né? Que eu acho que você vê muito no seu consultório, né? Trazendo essa pauta. E aí, com isso, começa a se alimentar mal, joga para cima tudo. E aí, uma coisa vai... Até porque, né, o Brasil é um dos países que tem mais o índice, né, de pessoas ansiosas no mundo. Então, naturalmente, a gente vai ter aí algumas questões relacionadas à alimentação. Porque acaba que a alimentação, muitas vezes, é o reconforto, né, do estresse, é a memória afetiva que o alimento ali causa. Então, de algum modo, o fato de sermos muito mais ansiosos sempre vai recorrer a comida, aos comportamentos disruptivos, né? Jogos online, uso de rede social em grande quantidade, justamente porque são fatores de dopamina, tá? São fatores que geram prazer. E isso vai cada vez mais gerando viciando mais e mais, porque a partir do momento que o nosso cérebro ele limite uma quantidade alta de dopamina, a gente fica querendo mais. A gente não quer cortar aquele prazer. É igualmente ficar em TikTok, Instagram. A gente tá toda hora viciada em ficar vendo, né? Dando dopamina para o nosso corpo de ficar vendo sensação. Isso vicia. Se a gente não criar um controle com rede social, isso também acaba viciando bastante. Não só vicia, como compromete a sua atenção, a sua memória. Perfeito. Porque você fica ali acostumada a usar a memória de curto prazo, vendo um vídeo atrás do outro, que você, se te perguntar, você nem lembra o que foi que você viu há uns 15 minutos. E... não usando a memória de longo prazo, de longa duração, não investindo em um conhecimento mais sólido, né? Só vendo o vídeo atrás do outro, que, de fato, só hiperestimula o seu cérebro, não vai acrescentar muita coisa na sua vida. É isso. Exato. E o que tem hoje também muito, colocar áudios em alta velocidade, vídeos em alta velocidade. Então, isso descarta a ansiedade, né? Para você ficar vendo correndo ali rápido para vir várias sensações no momento para passar para outro vídeo. E por aí vai, a ansiedade só piorando, né? Aí vem ansiedade, vem procrastinação. Procrastinação, exatamente. Né? Não, segunda eu começo, né? A segunda-feira é sempre os dias dos recomeços. Exato. Você trouxe a fala de que, né, os pacientes normalmente querem resultados para ontem. E é justamente a questão da procrastinação, né? Eu não faço o que eu deveria fazer, não tomo as decisões que eu deveria tomar. E quando eu resolvo tomar, eu quero um resultado imediato, porque eu já deveria ter feito, eu já deveria ter tomado a decisão. Eu quero para ontem, realmente. Sim, e aí entra, né, as medidas abruptas, né, Ozempic, dietas restritivas demais. E vai afetando a saúde também, né, porque se a gente for levar em consideração a questão também física, né, de quanto desenvolve outras patologias a partir de dietas sem acompanhamento, sem... uso de medicamento como Vinvance também, que acaba inibindo o apetite, mas também ali tem uma anfetamina.
e vai viciando, lhe deixando com muito vício nesse medicamento. E você acha que só vai ficar bem se tomar esse medicamento. Sim, sim. Que é aquela questão, né? Tem que mudar realmente é o de dentro para fora e não de fora para dentro. Recebo, né, muitos pacientes que já fazem uso de medicamentos para emagrecimento e é justamente a ideia de não ter o medicamento ali exatamente como uma bengala, né, na vida da pessoa. Até porque em algum momento, sem remédio, ele vai ter que sair. Sim. Ele, na verdade, ali tá como se fosse a cerejinha do seu bolo. É só para lhe dar uma empurrada. Ele não foi feito para ser aquela parte do bolo todo. Né? O que é que o pessoal acha que é o bolo total e o seu esforço vai ser a cereja. Mas não é. É ao contrário. E é o que acaba acontecendo com muita frequência. As pessoas até conseguem o emagrecimento, mas não conseguem manter. Porque não mudou a mentalidade. Foi auxiliada por um determinado medicamento e conseguiu. Mas não consegue manter. Manter a constância, né? E o que é que você traz, Rai, de dicas para quem está em casa lá assistindo a gente nesse momento e deseja focar um pouco mais, né, na atividade física, na rotina saudável? O que é que você pode trazer para inspirar nosso público que está lá do outro lado, querendo esse conteúdo maravilhoso? Eu vou reforçar o que a gente já falou aqui. Primeiro ponto, vá aos poucos. Mude devagar, não tenha pressa. Aproveite o processo. Se dedique ao processo sem a pressa do resultado. Ele vai chegar, mas não é o objetivo. O objetivo é, de fato, ter saúde física e mental. E eu acho que a gente tem que aprender a relacionar as duas. Às vezes a gente vai muito na ânsia da estética e acaba esquecendo a questão emocional, a questão da saúde física mesmo, porque muitas vezes a estética prevalece e aí você acaba usando hormônios, medicamentos e diversas outras coisas e sofrendo as consequências disso, né? Recentemente eu vi até uma influência que ela teve um AVC aos 40 anos porque ela estava usando um excesso de medicação, né? Então, a gente tem que pensar nisso, buscar estética, mas também buscar a saúde física e a saúde mental. E reforço também a importância da informação. Quanto mais você souber sobre, maior vai ser a chance de você aderir ao processo. Então, é importante você entender o porquê eu estou fazendo. Eu não estou fazendo só porque eu quero emagrecer. Eu estou fazendo atividade física porque tem hormônios do bem-estar envolvido, porque isso vai aumentar a minha concentração, a minha atenção. Me deixar mais disposto, exatamente. Né? E a partir daí eu vou estar melhor. Então, quanto mais você lê e se informa sobre todo o seu processo, eu acho que é mais fácil você aderir. Então, as duas grandes dicas que eu deixaria, basicamente, são essas. Tem outras, né, que infelizmente nem toda a população tem acesso, que é se cercar de profissionais de qualidade. Estar em acompanhamento com um bom psicólogo, com um nutricionista, com um endócrino, se necessário, um psiquiatra para quem já tem algum transtorno, é de fundamental importância, mas infelizmente nem todo mundo tem esse acesso, então eu voltaria para a questão da informação. Hoje a gente tem muita informação boa e gratuita, então eu acho que a gente poderia utilizar mais a internet e as redes sociais para buscar informações de qualidade, né? E investir nesse processo de melhora. A gente tem que pensar também que o objetivo é a longo prazo. A gente tem uma sociedade que, infelizmente, a maioria das pessoas velhas, idosas, né, são adoecidas, têm limitações. E o nosso objetivo, eu acho que o maior tem que ser estar na velhice de maneira plena, conseguindo gerir a sua própria vida, conseguindo dar conta de si. Claro que pode ter intercorrências no meio do processo, né? A gente não tem um controle sobre tudo. Exatamente. Mas faça o que é a sua parte. E sem pressa. Vá aos poucos, mesmo aos poucos. Eu não consigo fazer todos os dias. Quanto é que você consegue fazer? 20 minutos para você é cansativo? Comece com 15. De atividade física, de leitura. E é o momento que você vai colocar metas realistas. Exatamente. Metas que você vai conseguir fazer. Porque, assim, tem pessoas que vão falar assim, não, eu vou fazer atividade física 7 vezes na semana. Você vai conseguir mesmo fazer 7 vezes? Vai dar para fazer? Eu vou conseguir comer todo dia frango. Vai dar para comer todo dia mesmo frango? Então, assim, pensar, vou comprar whey. Será que vai dar para você comprar whey nesse momento? Então, assim, botar as metas
E, às vezes, essas metas altas é uma forma de se auto-sabotar, porque eu coloco lá, eu vou fazer atividade física 7 vezes na semana. A partir do momento em que eu furo um dia, eu já penso, não consegui, então não vou dar conta disso. É melhor você começar com uma meta menor. Eu vou fazer 20 minutos, dia sim, dia não. E eu consigo realizar isso, e isso me dá um gás para que eu consiga aumentar para 25, consiga aumentar para 30. O meu exemplo, eu coloquei como meta, eu não tenho meta do que eu quero. Eu tenho meta do que eu não quero. Em relação à atividade física, por exemplo, eu tenho a meta de eu não quero passar mais de 2 dias consecutivos sem fazer atividade física. Ou seja, eu busco não ter mais que 2 dias sem fazer atividade física. De modo geral, porque eu já estou bem habituada, eu consigo fazer atividade física todos os dias, né? Sim. A Andressa me acompanha e sabe bem disso. Ela já acorda já acordo no speed. Inclusive, minha sobrinha fala comigo, eu não sei o que é que acontece com essa minha tia. Encontrei a Raíza correndo na aula de bicicleta, Raíza, ó. E eu não paro. Não parou, gente, não parou. Eu posso gostar de você como for, posso te considerar como for, mas quando eu tô correndo, eu não paro. Tá Exatamente. Porque a gente que corre, né, tem o hábito da corrida, e eu nem participo de corrida de rua, mas a gente que tem o hábito da corrida, a gente tá sempre nesse processo de eu quero melhorar. Então, eu contra eu. E se eu tô ali correndo e às vezes eu tô em desempenho bom e eu parar, já quebra o ritmo, né? Então a gente não para. Mas de modo geral seria isso. Sim, eu achei perfeito essas dicas aí. E Luana aí incrementou falando a questão, né, das metas realistas. E aí voltar um pouquinho, né, nesse processo do autocuidado, que muita gente acaba buscando realmente o cuidado de especialistas, de mudar hábitos, apenas quando está vivendo uma situação desafiadora, é um problema de saúde, é um problema que está impactando, que está ali fazendo uso de muitos remédios, né? A gente vê também muitos relatos hoje, né, em rede social, de pessoas que adoeceram, que fazem uso de medicamentos e que pararam de fazer uso a partir da prática dos bons hábitos. Então, isso, de algum modo, nos inspira, tá? Sim. Mas não esperar necessariamente a patologia vir. Sim, né? Perfeito. Principalmente porque a gente tem aí os multifatores que nos levam ao adoecimento, né? A genética, o estilo de vida, o meio que a gente vive. Então, tudo isso vai impactar no nosso bem-estar. Mas não busque o adoecer para cuidar de si mesmo, né? Se priorize hoje também. E eu costumo dizer que a gente tem tantas prioridades, mas não prioriza o que de fato é prioridade. Por quê? Quando você perde a sua saúde, digamos que Deus livre e guarde, né? Você tem um AVC hoje e vá para a UTI, a sua prioridade ali não vai ser filho, não vai ser marido, não vai ser emprego, não vai ser nada. Vai ser recuperar a sua saúde. E seu foco vai ser esse. E tudo que você vai pedir a Deus, se você estiver em uma cama de UTI, é que Ele lhe dê saúde de volta. Então, já que a gente tem saúde, aproveitar enquanto a gente tem e trabalhar com a prevenção. Trabalhar com o que é importante. Eu tenho alta demanda, eu tenho filho, eu tenho trabalho. Tá, mas para um segundinho aí. Coloca no seu Instagram e vai lá em sua atividade e veja quanto tempo você passa por dia no Instagram. Às vezes a gente passa 1, 2, 3 horas no Instagram, mas não tem 30 minutos para fazer uma atividade física. E é essa atividade física de 30 minutos que vai te dar mais ânimo, mais energia para que você passe as outras horas do dia. Então, para de investir tanto em Instagram, investe em você. Instagram, TikTok e outros. WhatsApp. Você fez um exemplo muito bom. Se você vê ali que você tem 30 minutinhos no Instagram e você vai falar, não goste de fazer academia. Escolha uma atividade física que você sinta prazer, nem que seja uma bike em casa que você compre ali. Não tenho condição de comprar. Vá correr na rua, como ela corre. Sim. Andar, fazer uma caminhada, qualquer tipo de atividade física por dia, já vai ser muito benéfico à saúde. 2, 3 vezes na semana, como ela falou, começar com a meta realista. 2, 3 vezes, você vai começar a viciar, vai ver o quanto isso vai trazer benefícios e vai querer fazer mais. Vai sentir falta no dia que não for. Vai sentir falta, exatamente. E é ampliar a mentalidade, tirar a visão de cone, né? Porque a maioria das pessoas estão na academia buscando ser saradas, eu tenho que estar na academia. Se você não gosta de academia, não vá pra academia, tem pilates, tem bike, natação. Gente, é uma infinidade. Aí é só os pensamentos autossabotadores, né? Sim. Tem o YouTube aí, se você colocar fit dance, ou treino seja lá o que for HIIT, de 20 minutos, você consegue fazer um bom treino em pouco tempo. É lógico que aí a gente enxerga também um pouco a individualidade, né, de cada um. E verdadeiramente tem pessoas que não têm possibilidades de ir em busca. Sim, né? Eu trago isso também, até mesmo voltando o processo da maternidade, né? O início.
toda mulher praticamente que passa pelo processo da maternidade tem ganho de peso, é rotina desestruturada, é sono prejudicado, que é um outro ponto que eu gostaria de abordar aqui também. E isso, de algum modo, vai afetar no desempenho, vai afetar na estrutura de vida. Muitas vezes não tem com quem deixar o bebê, não confia nas outras pessoas. Então, tem todo esse contexto. Então, se organiza, né? Agora talvez não esteja dando, mas em algum momento vai dar. Mas aí se não tá dando para fazer atividade física, bora se alimentar saudável. Sim, né? Sim. Tô tendo compulsões, por quê? Porque eu não estou dormindo bem. E quando a gente não tá dormindo bem, a gente acaba não chegando em todas as fases do sono. E quando a gente não chega em todas as fases do sono, você aumenta o hormônio da fome e diminui da saciedade. Então, no outro dia você vai estar compulsiva. Então, muitas mamães se sentem compulsivas. E também tem a questão da amamentação. A amamentação, ela gera bastante calorias gastas. E com isso, o apetite aumenta, né? Então, tem muitas mamães por aí, elas vão sentir muito essa fome aí emocional, fome de verdade, e elas também não vão saber diferenciar, né? Sim, e é um momento, né, que tá tão ali imerso no outro, que naturalmente nós mulheres esquecemos de nós. Sim. Né? Esquecemos das nossas necessidades. Mas é evolutivo, né? Sim. Essa questão de estar voltado pro outro. Porque esse bebê, de fato, precisa que tenha alguém ali nesse que caso se doe para que ele esteja bem, né? Mas não perder de vista. Não deixar que esse processo te tome a tal ponto que você só volte a pensar em si quando estiver com o ninho vazio. Sim. Quando o filho sai de casa e aí você pensa, e agora, o que é que eu faço da minha vida? Porque enquanto mãe, você tem que ser outras também. Você tem que ser profissional, você tem que ser amiga, filha. Não deixar que esse processo de maternidade tome todos os campos da sua vida, né? A tal ponto que você não tenha mais outra coisa para fazer, não tenha mais sua individualidade, sua personalidade, que você deixe isso se perder nesse processo. Até porque muda a rotina totalmente da mãe, né? Sim. Durante aqueles primeiros 6 meses, a vida vira de cabeça para baixo, ainda mais se for uma mãe de primeira viagem. Então, isso leva bastante frustrações. Então, por isso que tem que ter uma terapia em dias para você conseguir entender toda essa nova rotina que está acontecendo com você. É aceitação também, né? Sim. E assim, a gente fala em relação também à rede de apoio, né? O quanto é importante para essa mulher ter uma rede de apoio, mas ter uma rede de apoio também que entenda que essa mulher precisa cuidar dela. Porque o que eu vejo acontecer algumas vezes é de a mulher que está ali e decide que ela vai fazer atividade física, que ela vai nutricionista, ou que ela quer cuidar mais de si, ser julgada porque, e o bebê? E quem tá cuidando? E por que você tá investindo tanto nisso se você é mãe agora? Ali ela só é mãe. Tá achando que ela só é mãe e ela não é mulher. Sim. Ela não é ela. Deixou o filho com o pai e tá na academia. Ou quando vai pra um lugar, né, e a mulher diz, não quero não. Menina, você tá amamentando, você tem que comer. Pra produzir, né? O leite. Esse leite tá fraco. Tá fraco, exato. O leite fraco. O leite fraco. É outra frustração também, quando a mãe ela não consegue amamentar. Sim. Ela não se sente mãe, ela acha que ela não tá conseguindo ser mãe, então ali já vem outra frustração que é na maternidade que chega, né? Sim, sim. Muitos impactos, né? Eu acho que cada fase da nossa vida demanda um cuidado específico. Obviamente que com o tempo as coisas vão mudando, vão melhorando. A criança vai crescer, vai se desenvolver. E para isso ela precisa de uma mãe, de um pai que saiba também cuidar desse âmbito, né? Porque não é só o viver, né? Tem que o cuidar para que essa criança também cresça com hábitos saudáveis. Que você seja referência para essa criança de fato, né? Sim. Não é aquela coisa de eu faço a comida saudável para a criança e tô aqui comendo besteiras. Porque essa criança vai querer estar junto com os pais, vai querer comer o que o pai tá comendo, ou a mãe tá comendo. Então, é necessário que seja um processo para todos. Sim, sim. O mesmo em relação a telas, né? Sim. O pai chega para a criança e diz, não pode usar celular. E ele tá ali o tempo inteiro. A mãe tá ali no celular o tempo inteiro. Então, não adianta eu trazer posicionamentos que são importantes você e eu não praticar. Do seu filho. Você é o espelho. O que ele tá vendo de você, ele vai produzir para ele. Então, ele vê que você tá o tempo todo no celular,
ele também vai querer ficar E eu gosto de voltar sempre para a infância, porque é na infância que o nosso cérebro está em construção. É o momento onde a gente vai desenvolver as nossas crenças, os nossos hábitos, o meio que a gente vive, né? Medos também. Os medos, seguranças. Muita coisa é desenvolvida nessa fase de vida. Então, se a gente tem uma construção de um indivíduo muito mais dentro dos critérios de uma vida saudável, muito possivelmente ele vai se tornar um adulto saudável, um adulto que vai inspirar muitas outras pessoas. Então, essa fase precisa de um olhar extremamente especial, importante, né? É igualmente a introdução alimentar. É de suma importância. Sim. Poucas pessoas dão importância à introdução alimentar. Mas é ali que vai fazer as escolhas do teu filho quando crescer. Então, se ele for alimentado só com alimentos industrializados, quando ele for adulto, ele vai querer só industrializado. Ele não vai querer comer fruta. Aí vai chegar no consultório para a Nutri aqui e vai dizer, eu não gosto de fruta, por causa da textura da fruta. E aí vai ser aquele momento que eu vou falar textura, tá? Mas ele não consegue de forma alguma engolir aquele alimento. Aí ele precisa ir para o psicólogo para trabalhar essa seletividade. E aí você vai dizer que isso é muito infantil, mas não é infantil. Porque ele precisa trabalhar aquele lado dele. Mas não é infantilidade isso. E nada do que está sendo colocado aqui é fácil, gente. De fato, não é fácil. É difícil mesmo. É difícil você regular o tempo da criança nas telas. É difícil você introduzir alimentação mais saudável. É difícil você mudar para uma rotina de atividade física. Só que, assim, é o que a gente já viu por aí, né? Escolher qual difícil você quer. Porque você pode achar que agora é mais confortável você deixar seu filho entregue às telas, a má alimentação, a uma rotina desregulada. E criança precisa demais de uma rotina regulada ali para o bom funcionamento. E lá na frente você vai ter que lidar com um adolescente desajustado, você vai ter que lidar com o seu sobrepeso, você vai ter que lidar com a diabetes, com a hipertensão e com outras questões emocionais também que vão surgir. E questões emocionais, né? Eu costumo dizer que é como se fosse o lixo debaixo do tapete. Você deixa ali um lixo debaixo do tapete. Se você deixar muito tempo, ele vai piorar, porque vai entrar em processo de decomposição. Então, quando você voltar para aquele lixo, ele vai estar pior. Sim. E as emoções não tratadas, e o que a gente resolve, não só emoções, o que a gente resolve não lidar e deixar para lá, uma hora vem, e às vezes vem pior do que a gente deixou. Então, é necessário ter atenção e ter cuidado. Sim, sim. Estamos entrando aí, né, na semana do Natal, que também tem aí fatores, né, importantes em relação à própria alimentação, né? As mesas, as ceias, né, fartas, sempre nesse contexto, e que gera também muita ansiedade, muito estresse para quem está numa prática, né, de autocuidado, de foco, e que acaba chutando realmente o balde para depois ir buscar. Como também tem outro ponto, né? Reunião de família e às vezes você está um pouquinho mais gordinho. E aí você escuta aquela frasezinha, olha, você deu uma engordada. E ali você não está bem com o seu acima do peso, então você já escuta aquilo. Então, sim. Ou vice-versa também, né? Você está muito magra. Está muito magra. Né? E às vezes isso é colocado como um elogio, né? Sim. De, você tá super magra, só que assim, cada indivíduo é um. E aquela pessoa talvez não queria estar tão magra como ela está. Então a gente tem que parar mesmo. Sim, essa é a de palavra. Comentários parar exatamente, de ficar comentando sobre o corpo do outro. E já aconteceu, né? Histórias já vi colegas contando de pessoas que estavam adoecidas e você chega ali, nossa, como você tá magra. E a pessoa dizer, olha, eu tava com câncer, ou eu tava com alguma coisa do tipo. Então, o corpo do outro é o corpo do outro. A sociedade já gera muito desconforto em relação a corpos. Tem uma hipocrisia social que é a criança gordinha é linda, é perfeita, é fofa, mas o adulto gordo, ele é rejeitado, ele é excluído. Quer dizer, essa criança que foi gorda não vai se tornar um adulto gordo com os maus hábitos? Então, é isso, gente. É cuidar mesmo cada um da sua vida. Eu acho cuidar de si. Eu acho que se a gente foca na nossa vida, vai fluir melhor se a gente ficar focando na vida do outro, como né? Também tem aquela pauta de que você tá de dieta, você tá gordinha, você tá comendo ali seu salpicão, tá comendo aquele pavê, né, do Natal, seu, como é que chama mesmo, panetone. Aí chega um comentário e ainda fala assim, você não tá de dieta? Maria. Então é aquele momento a pessoa não pode nem respirar um pouco, comer. Então, assim, é aquele momento que você tem que estar preparado para essa reunião de família. E se você tá no processo, tá aceitando todo esse tipo de comentário e não levar para si.
tem que entrar no ouvido. E sair no outro. Aí a importância de você aceitar o seu processo e de você ter respostas funcionais. Perfeito. Né? Fala, ok, tudo bem, eu tô gorda, mas eu tô cuidando de mim, né? É o meu corpo. Aqui é minha refeição livre. Eu já conversei com minha nutricionista. É o momento de colocar os limites também, que é importante. Perfeito. Impor limites, né? Dizer, olha, esse comentário não foi legal, eu gosto muito de você, né? Mas não foi legal. Não precisa disso. Não precisa falar disso. Na próxima vez que você quiser falar algo do meu corpo, só diga que eu tô bem, que eu tô ok, ou não diga nada. E tá tudo bem. E a vida que segue. E não se obrigar a nada. Se o contexto familiar para você naquele momento é tão disfuncional, é tão prejudicial, pensa se realmente vale a pena estar naquele ambiente. Sim. Porque a gente cede à pressão social de que é Natal, de que tem que estar todo mundo junto, mas a que custo? Eu vou estar nesse ambiente. Sim. Vale a pena realmente? Vai te fazer bem? Sim, sim. E é importante, tá? A gente viver momentos onde que a gente guarde memórias, né? O Natal, ele é sempre um momento de celebrar, né? A união, o afeto, o amor. Exato. Mas sempre na ideia de ser leve, né? Se você está passando por um processo de restrição alimentar ou de dieta, comer consciente, né? É o saber a sua quantidade exata, é saber respeitar o seu processo. Tudo bem comer o panetone, tudo bem comer várias coisas que tá ali dispostas na mesa. Afinal, tem coisas que a gente não come no dia a dia e a gente não vai perder a oportunidade de comer no Natal. Com certeza. E também não precisa chutar o balde de vez. Mantém o que é... Faça o que dá para manter. Certinho. Exatamente. Surgiu uma confraternização, uma reunião em família, você vai, se alimenta lá com o que for, com o que você quiser, mas acabou esse momento, volta pro seu foco. Porque saiba voltar. Né? Saber Isso voltar. Eu aprendi com Luana o tempo todo. Saiba voltar. Porque você sai. É um volte. mês de celebração. Então, se você abre mão esse mês inteiro para depois, em janeiro, você querer voltar, e depois de janeiro vem as festas dos carnavais, você vai protelando, e nesse processo aí você acaba aí não chega os resultados, né? Não atinge os resultados, aí vem decepção, frustração. E o que você fez de janeiro até novembro, você pode jogar fora em dezembro. Sim. Se você passar os 30 dias ali, ó, jogando para cima o balde, você pode jogar assim fora. Pode jogar todo o seu sacrifício fora. Então não precisa disso, né? Sim, perfeito. Vou fazer a pausa para a propaganda e aí a gente vai encerrar. E estamos aqui mais uma vez nesse episódio com a parceria com Sabor de Vó, biscoitinhos amanteigados para todas as ocasiões e obviamente que não ia ficar de fora aqui desse momento, tá? Tô aqui hoje com Raíza e Luana recebendo. Muito obrigada. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. Memórias afetivas com biscoitinhos amanteigados para curtir aí em todas e qualquer ocasião, tá bom? E então, meninas, estamos enxergando aqui ao fim desse episódio. Foi maravilhoso. É um papo muito interessante, né? Várias pautas, né, que geram aí assuntos importantes, inclusive teve questões trazidas lá nas redes sociais, né? Os desafios para a prática do autocuidado, que é a questão relacionada ao tempo, que é os hábitos, né, de tomar a cerveja, de manter a constância. E o quão desafiador é ter hábitos saudáveis, né? A prática do autocuidado. E aí vem a questão do bom senso, né? De você respeitar os seus limites, de você aceitar a sua realidade como ela é, de fazer 1% todo dia, de pouquinho em pouquinho. Se aproxime de pessoas que te inspiram, né? Pessoas que fazem com que você cresça, que façam com que você evolua, né? Tenha muito cuidado com as pessoas que te cercam, que podem estar influenciando, né, te auto-sabotando, fazendo com que você não desenvolva, não evolua. Então, tenha cuidado com isso, né, e vá um pouquinho todo dia. Sim. Tá? E aí eu vou me despedir aqui dessas duas maravilhosas. Eu vou querer primeiro falar com Luana, né? Luana, como é que foi para você esse momento? Dessa foi maravilhoso. Então, assim, é algo que a gente já conversava muito durante a nossa consulta entre paciente, né? E amiga, né? Que a gente acaba meio que se apegando ali na nossa consulta e conversando muito sobre esse assunto. E a gente conseguiu trazer essa pauta para aqui, para o seu podcast. E foi muita gratidão vir aqui para soltar meu conhecimento, conversar com você, conversar também com você, ver o seu conhecimento, que me acrescentou também bastante coisas. E é isso, agradecer a todos vocês por estar aqui, por esse momento. Qual a sua rede social, Luana?
@NutriLuanaFCarvalho. Podem me seguir lá, que eu dou várias dicas, inclusive... Maravilhosas! Dicas, inclusive, do Natal, que a gente trouxe muito essa pauta que a gente está chegando, e eu dou bastante dicas como está chegando o Natal, dicas de como manter o controle na alimentação e tudo, né? Sim, sim. É justamente estar próximo de pessoas que te inspiram, de pessoas que vão te ajudar a evoluir, desenvolver comportamentos para uma vida mais significativa, tá? Tô muito, muito feliz por você estar aqui, viu, Lua? Também. E Raíza também. E aí, Rai, como é que foi para você nesse momento? Me conte. Desafiador, porque não tenho facilidade, né, lidar com câmeras, microfones e holofotes. Estou fazendo todo mundo sair da zona de conforto. Mas uma experiência riquíssima. É um prazer estar com você e ter aprendido, ter trocado, né? Porque a gente dá e recebe. Foi uma troca maravilhosa. E também poder contribuir um pouco mais com esse processo de conscientização, né? Que as pessoas tenham acesso a um conteúdo de qualidade, de forma mais acessível. É isso, eu fico muito feliz de estar fazendo parte de tudo isso. Como você mesmo falou, a informação hoje a gente está de graça, né? Sim. E aqui esse podcast mesmo foi uma informação de graça. Sim, sim. E é muito levar, boa. né? O objetivo é justamente trazer conteúdo acessível para o Exato. público, né? Para nos conectar com outras pessoas, para levar um conhecimento que a gente tem, né? Sim, Somos sim. detentoras do conhecimento, estudamos sobre, temos uma bagagem significativa e a gente pode fazer um diferencial enorme e gigantesco. Tá? E aí a importância, né, do trabalho multiprofissional, da importância dessas trocas também, né, do conhecimento, de entender, o psicólogo ele tem que entender um pouquinho da alimentação, tem que entender um pouquinho do medicamento, a mesma coisa o nutricionista tem que entender um pouco dos impactos psicológicos, dos adoecimentos psíquicos, porque vai influenciar ali na vida daquele Uma outro. coisa liga a outra, né? Sim, Totalmente isso. A alimentação está ligada a questões psicológicas. Questões psicológicas, a gente já pega a questão medicamentosa, que às vezes ele vai estar ali com medicamento, você já vai ter que ter o conhecimento sobre o medicamento. Então, uma coisa vai ligando a outra e a gente vai se encaixando. Sim, sim, perfeito. Me conta aí, Raíza, sua rede social, para quem está em casa, te acompanhar. Raíza, com Z, nascimento.pc. Muito bem. Pode me acompanhar lá. Várias dicas. Minha rotina de alimentação, atividade física. Inspiradora. Sempre digo a ela, porque tenho que chegar um dia nesse nível. Pouco a pouco. Não foi do dia pra noite. Foi um processo realmente que hoje pra mim não é nenhum sacrifício. É prazeroso, na verdade. Tem dia que eu acordo e penso, hoje eu quero correr. Sim, sim. Tá vendo quando a gente passa realmente, né, a tornar e fazer como um hábito de vida, acontece naturalmente, assim como o sol do dia, né? Chega todo dia aí pra gente brilhar. Estamos encerrando esse momento, né? Os episódios também do ano de 2024. Eu estou extremamente feliz por ter dado início a esse projeto. É um projeto que nasceu do meu coração, né? A ideia é justamente de trazer conhecimento, de levar de um modo mais acessível, de levar conteúdo além das sessões de terapia, porque eu sei que a sessão dura ali 50 minutos, e aqui a ideia é que vocês aí do outro lado possam nos conectar em vários e outros momentos, porque eu sei que no momento que vocês precisarem ouvir sobre alimentação, rotina, autocuidado, vocês vão lá e vão assistir, vão lembrar de coisas, vão fazer com que vocês se motivem, com que vocês se animem nesse processo. Então, esse projeto, né, por mais que tenha sido desafiador, porque sair da zona de conforto, convidar pessoas que eu super admiro na vida profissional, pessoal, também sair da zona de conforto não foi algo fácil, mas deu certo, né? E com certeza vão vir muitos e muitos outros episódios. Esse mês de janeiro a gente entra de recesso, né? Então, dentro desse recesso, a gente não vai ter gravações, né? Vamos dar uma pausa, respirar um pouquinho, desacelerar, porque é importante para a nossa qualidade de vida. E em fevereiro, vamos retomar, tá bom? Aguenta firme aí, continue inscrito nesse canal. E se precisar, pode chamar a psicóloga lá, tanto no Instagram, que é andressacarneiro.pc, ou no WhatsApp, tá bom? Estou aqui sempre para contribuir com o seu desenvolvimento. O Além das Sessões termina aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.